No mundo Murin, todos vivem em busca de honra, poder e respeito. Mas, convenhamos, até os maiores mestres precisam de dinheiro para comprar espadas, sustentar seus exércitos e pagar as contas. E é exatamente aí que entra o nosso protagonista, um agiota absurdamente forte, completamente overpower, pronto para fazer o trabalho sujo do seu jeito. Enquanto os outros dedicam a vida para dominar o mundo, ele só quer uma coisa: cobrar cada centavo de quem lhe deve. Não importa se do outro lado está o líder da facção justa ou um demônio da facção sombria. Se não pagar os juros, a cobrança vai chegar e vai doer. A história começa diante de um exército imponente, fortemente armado, com armaduras pesadas e lanças erguidas, todos alinhados em perfeita formação diante de uma grande escadaria íngreme. No topo, sentado com autoridade absoluta, está o líder daquele grupo, um homem de meia idade, mas com uma presença tão avassaladora que bastava olhar para ele para entender quem mandava ali. Ele observava tudo com um sorriso aterrador e afirma que a visão diante dele é magnífica. Ao seu lado, um servo de capuz, claramente leal ao líder, grita em voz alta que, sob o comando do chefe do culto, o prestígio deles havia alcançado os céus. Agora, diz ele, as planícies centrais se ajoelhariam diante daquele poder. Com os olhos vermelhos e um sorriso malicioso, o líder responde que sim, porque era exatamente assim que deveria ser. Ele não era outro senão o demônio celestial chamado Win Jincheon. Mas o servo ainda tinha uma pergunta importante: como conseguiram tantos equipamentos caros? Afinal, o culto já estava sem tesouro havia muito tempo. Então, de onde veio tanto dinheiro para montar um exército daquele nível? A resposta veio de forma simples e direta: alguém emprestou tudo aquilo. O servo fica confuso. Quem em sã consciência emprestaria dinheiro para o culto demoníaco? Um grupo como aquele certamente pegaria o dinheiro e sumiria sem olhar para trás. Só podia haver uma única explicação. Os credores deviam estar tão impressionados com a força e o carisma do líder que simplesmente ofereceram os fundos como tributo. Enquanto elogia seu mestre sem parar, o servo continua pensando em choque sobre que tipo de louco teria sido burro o suficiente para emprestar dinheiro ao culto. Então, o líder esclarece. Ele não roubou nada, não extorquiu ninguém. Tudo o que fez foi deixar sua impressão digital em uma folha de papel. E, imediatamente, o dinheiro foi transferido para ele. O nome do credor era Kim, gerente de um banco. Um homem muito gentil, segundo o próprio líder, que ainda teria oferecido juros baixos. O servo quase não acredita no que ouve. Ele olha para o contrato e tenta entender como alguém poderia confiar dinheiro a um sujeito como aquele apenas com um pedaço de papel. Mas ao examinar melhor, encontra algo chamado cláusula especial. Caso a dívida não fosse paga, a energia interna do devedor seria confiscada. Em outras palavras, se o cara não tivesse dinheiro, o gerente Kim levaria até a alma do cara. O servo fica completamente abalado. E o detalhe mais assustador, a data de pagamento era exatamente naquele dia. Mesmo assim, ele tenta se manter firme e diz que aquilo parecia apenas uma formalidade. Afinal, não era como se todo o ouro do mundo já estivesse, de certa forma, nas mãos do líder? Então, mesmo que o vencimento fosse hoje, isso não significaria nada. O demônio celestial sorri, inflando ainda mais o ego do servo, e diz que ele realmente tinha um bom senso. Era exatamente isso. Quando conquistassem a guerra, poderiam devolver um pouco do ouro para o tal do gerente Kim. O servo, sem perder a chance de bajular, garante que tudo isso já era esperado dos céus das planícies centrais. O verdadeiro céu sobre os céus. O líder, claro, se sente cada vez mais convencido de sua própria grandiosidade. Rindo com satisfação, ergue sua espada ao alto e se proclama o verdadeiro céu. Logo em seguida, ele dá a ordem: saquear tudo, queimar tudo, arrasar tudo pela frente. A partir daquele dia, eles seriam os verdadeiros governantes das planícies centrais. Os servos batem os punhos em reverência e partem imediatamente para cumprir as ordens. Todo o exército segue o exemplo, levando um grito de guerra e avançando para iniciar o terrível ataque. Enquanto tudo acontece, o demônio celestial apenas observa com satisfação e então se senta relaxadamente em sua cadeira, tomando chá, como se o caos ao redor fosse apenas mais uma etapa concluída. Ele suspira, certo de que aquilo era exatamente o que deveria ser. Mas, de repente, ele cospe o chá inteiro. Atrás dele, ouve uma voz tranquila que surge: "Olá, caro cliente." Quando se vira, o demônio celestial já dá de cara com um homem vestido de preto e uma bela mulher de branco ao lado dele. Então percebe, finalmente, aquele homem era justamente a pessoa que lhe havia emprestado o dinheiro. O mais impressionante, porém, era outro detalhe. O homem apareceu atrás dele sem que ele sequer percebesse. Isso era simplesmente absurdo. Win Jincheon era um mestre absoluto, um dos mais fortes sobre os céus. Seus sentidos eram tão aguçados que nem o som de uma folha caindo passava despercebido por ele. E ainda assim, aquele homem havia se aproximado sem ser notado. O visitante então se apresenta educadamente com o nome de Kim, gerente do Banco Central.
e acrescenta que eles já haviam se encontrado rapidamente quando o empréstimo foi processado. Por isso, se perguntava se o demônio celestial lembrava dele. A saudação é até educada demais, mas os instintos do líder gritavam perigo. O homem à sua frente não era apenas perigoso, era extremamente perigoso. Kim então confirma sua identidade, puxa um livro de registros e pergunta com toda a calma do mundo se o demônio celestial sabia que aquele era o dia do vencimento da dívida. Sua assistente coloca os óculos e começa a calcular os juros e sussurra os valores ao ouvido do protagonista. O resultado é chocante. O principal era 6.000 niangs, e os juros já somavam 7.000 niangs. No total, davam 13.000 niangs. O demônio celestial quase explode. Como assim os juros eram maiores que o valor original? Como aquilo era possível? E Kim responde com a maior naturalidade do mundo. Ele não deveria esperar que um agiota fosse barato. Se queria juros baixos, deveria ter procurado um banco tradicional. Afinal, não foi isso que ele fez. Depois, o protagonista ainda completa. A pontuação de crédito do demônio celestial era péssima. A garantia era inexistente e a profissão dele era basicamente a de chefe de um sindicato de crimes violentos. Um banco normal jamais aceitaria esse tipo de coisa. Ao ouvir aquilo, o demônio celestial se enfurece e diz que eles eram o culto sagrado, não um sindicato de criminosos. Mas Kim simplesmente rebate. Para o resto do mundo, aquilo era apenas um bando de capangas demoníacos. Ele continua explicando que o grupo era de altíssimo risco e poderia ser destruído e desmantelado a qualquer momento. E o Banco Continental só viu emprestado o dinheiro porque, bem, era o Banco Continental. O líder do culto, embora irritado, engole em seco. Cada palavra era verdadeira. Se outros bancos das planícies centrais fossem descobertos negociando com o culto celestial, poderiam ser perseguidos pela facção justas e obrigados a fechar as portas. A bela assistente então aponta uma cláusula do contrato e informa que, por questões de gestão de risco, a taxa incluía um prêmio adicional. E lembra que o próprio demônio celestial havia assinado o artigo 4 da cláusula 2. O líder fica ainda mais irritado, mas respira fundo e então tenta negociar. Ele admite que não tem todo o dinheiro naquele momento, mas aponta para o horizonte verde das planícies centrais e pergunta se Kim consegue ver aquelas terras férteis diante dele. Kim responde que vê sim, ainda que a poluição esteja mais densa naquele dia. Sem graça, o demônio celestial ignora o comentário e diz que, naquele exato momento, marcharia para conquistar tudo aquilo. Saquear os cofres da Aliança Murim faria com que 13.000 niangs parecessem nada. Ele pede apenas um mês e promete que, se a conquista der certo, não apenas pagaria os juros, como devolveria o dobro ou até o triplo do valor inicial. Em nome do demônio celestial, ele garante isso. Era uma proposta sem precedentes, um investimento capaz de multiplicar o capital inicial caso a guerra fosse vencida. Mas Kim destrói qualquer esperança. Eles não investem em futuro incerto, avaliam apenas a capacidade atual do pagamento do devedor. E segundo as estatísticas, uma guerra de conquista tem menos de 5% de chance de ser sucesso. Em outras palavras, a proposta estava negada. Então, com um sorriso assustador, o gerente Kim revela a sentença final. Se não houver dinheiro, conforme o contrato, o demônio celestial terá de pagar com seu próprio corpo. Eita, lá ele 1000 vezes. Nesse momento, o clima muda completamente. A assistente percebe a transformação no ar. O céu dourado, banhado pela luz do sol, escurece de uma hora para outra. As nuvens se tornam pesadas, o vento cresce e uma pressão monstruosa começa a esmagar o ambiente. A gravidade parece se concentrar ao redor do demônio celestial. Seus pés afundam no chão. O piso explode em volta dele sob o peso daquela força avassaladora. Mas mesmo assim, diante dessa demonstração de poder, Kim continua impassível. O demônio celestial grita que é o céu absoluto do caminho demoníaco e que um mero agiota mortal jamais poderia cobiçar o seu corpo. Diz ainda que, no início, pretendia até demonstrar uma misericórdia, oferecendo ouro ao protagonista. Agora, porém, Kim estava pedindo pela própria morte. Uma aura roxa de Kim começa a envolver o corpo do líder, cada vez mais violenta. A assistente, agora visivelmente nervosa, sente a tensão subir. O demônio celestial pergunta se Kim está com medo, e afirma que é tarde demais para isso. Ele estava prestes a dizer que, mesmo que o protagonista implore pela sua vida, isso não adiantaria, mas Kim o interrompe. De forma calma, ele reclama que o demônio celestial está sendo muito imprudente com a própria energia interna. Afinal, aquilo tudo havia sido dado como garantia no contrato. Ou seja, o protagonista não estava com medo. Estava irritado porque via garantia sendo desperdiçada diante de seus olhos. Ele começa a circular ao redor do demônio celestial, perguntando por que ele estava danificando a garantia sem o consentimento do credor. Estava desperdiçando energia interna no ar, como se isso não valesse nada. O demônio celestial, completamente humilhado, tenta atacar, mas Kim desvia com facilidade. O impacto do golpe é tão forte que destrói o piso e a arena inteira.
Furioso, o líder do culto declara que Kim deveria ser despedaçado como lixo. Em seguida, prepara uma técnica terrível chamada de Corte da Morte da Noite Negra e lança com toda a força contra o protagonista. A energia roxa atravessa a arena como uma serpente mortal, mas Kim, com total despreocupação, ergue apenas uma mão e desvia a trajetória do ataque, mandando direto contra uma montanha próxima, que é cortada simplesmente ao meio. Aí fica claro não só o poder destrutivo do golpe, mas também o absurdo da força de Kim, que conseguiu desviá-lo com tamanha facilidade. Até a assistente dele fica sem acreditar no que acabou de ver. O demônio celestial então sorri. Agora ele entende por que Kim era tão arrogante. A resposta é simples, ele tem poder suficiente para sustentar essa arrogância. E mesmo assim, o líder afirma que esse truque insignificante só encurtará a vida do gerente Kim. Ele se prepara para atacar novamente, dizendo que o protagonista logo descobriria o quão patéticos eram seus truques. Mas algo inesperado acontece. Antes mesmo de perceber, o demônio celestial já tem Kim diante de si, com a mão posicionada em frente ao seu estômago. O protagonista comenta que ele é um cliente muito falante. O líder do culto encara aquilo em choque absoluto. Então o narrador crava uma verdade que ninguém nas planícies centrais conseguiria acreditar. Win Jinxian, o aclamado mais forte sob os céus, teve seu Dantian violado por um ninguém. O demônio celestial percebe, apavorado, que não conseguiu acompanhar nenhum único movimento de Kim. O protagonista então sorri de forma debochada e avisa que está na hora da cobrança. Diz para ele relaxar, porque vai doer um pouco. De repente, um clarão dourado irrompe do estômago do demônio celestial e da mão de Kim. Ele está, literalmente, arrancando a força e energia interna do homem que não pagou o contrato. O líder grita de dor enquanto vê sua força sendo roubada diante dos próprios olhos. Kim, com ironia, pede que ele relaxe o corpo, pois está prestes a sofrer um desvio de Ki. O demônio celestial continua gritando, pensando em quantos esforços precisou fazer para reunir toda aquela energia, mas o gerente, com expressão assustadora, responde que vai remover praticamente todo o Ki impuro acumulado dentro dele. Vai extrair absolutamente cada gota. Quando tudo termina, os ventos cessam e o sol volta a brilhar. O demônio celestial cai de joelhos, completamente destruído. Está acabado, sem força, sem dignidade, só a capa da gaita e só a capa do arame. Kim então conclui, tranquilamente, que o cliente trabalhou duro e a cobrança da dívida está encerrada. Em seguida, ele se curva educadamente e se apresenta de novo como o gerente Kim, do Banco Continental, e sua assistente faz o mesmo, dizendo se chamar Maki Hyuma. Antes de ir embora, Kim entrega seu cartão de visitas e avisa ao demônio celestial, já acabado no chão, que pode usar seus serviços novamente da próxima vez. E finaliza dizendo com toda a naturalidade do mundo que ama muito o querido cliente. O demônio celestial reúne as últimas forças que lhe restam e chama Kim simplesmente de um filho da puta. Então desaba de vez no chão. Ao lado dele, o cartão de visitas do Banco Continental cai calmamente, como se aquela tivesse sido apenas mais uma cobrança bem-sucedida.